Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. É com imensa alegria que eu retorno a esta casa, recebendo inicialmente o acolhimento físico, um abraço do irmão, como isso faz bem, não é? Mas também a gente sente o acolhimento espiritual das equipes que fazem esta casa de trabalho e oração, sentindo que as falanges aqui do Regeneração também abraçam com carinho as equipes que eu tenho respeito, alegria de poder trabalhar, que são as equipes de ciganos, de índios e de pretos velhos. Essa tarde a gente vai ter a interação da energia maior, que é a energia do amor, que está fluindo nesse ambiente de luz. Aqui nós estamos em sala de aula. Todos nós estamos aprendendo, porque somos o quê? Aprendizes, alunos. O tema proposto de hoje, ser cristão. Vejam, ser cristão. Na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, a obra basilar, 1857. Nessa obra, a gente observa, não é, que o nosso codificador Hipólito Leão Denis Arrivaio, ele faz as perguntas, não é, e os facilitadores espirituais respondem. E na pergunta 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Os irmãos facilitadores respondem: vede Jesus. A resposta não é curta, mas a resposta exata, a resposta sábia. Jesus. Observemos, Jesus, ele é para o homem o exemplo de perfeição moral, o exemplo que cada um de nós um dia almeja alcançar. Vejam, modelo e guia. Modelo, não é? Modelo é o quê? O modelo é aquele exemplo, é aquela pessoa que a gente diz que é perfeita, é aquela pessoa que a gente quer imitar, nos servindo de modelo. Mas ele é modelo e guia. O que é o guia? Guia é o condutor, é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos mostra os caminhos ideais que a gente deve seguir. É a estrela guia, como a gente chama, é o farol, não é? É a luz, é o leme, é a bússola. Mas vejamos, quando a gente está aqui agora, por exemplo, a gente está numa seara espírita, a gente podia estar em outro templo, a gente podia estar numa igreja católica ou numa igreja evangélica, não é? Mas vejam, a gente escolhe aquele local que a gente quer estar e que mais se afiniza. Mas vejam, quando a gente, está aqui dentro, a gente usa o rótulo de cristão. Mas quando a gente sai, que a gente vai para o outro lado, vejam, observemos, a gente se permite todo o ato ou tudo que não é pertinente a um cristão. Não é pertinente a um cristão. Ou seja, sem viver o cristianismo, encontramos cristãos que ferem
que matam, que roubam, que adulteram, não é? E essas atitudes, não é? O que é que acontece? Desmente a ação, desmente aquilo que se fala apenas pelos lábios. A atitude não é igual àquilo que a gente verbaliza. O Mestre Maior, Jesus, quando ele esteve conosco, ele falou para cada um de nós em leis morais. Ele falou em leis divinas. E essas leis divinas, elas são as únicas sendas ou as únicas janelas que nos levarão à verdadeira felicidade. São leis eternas, são leis imutáveis. Como imutável e eterno é o próprio Deus. Mas vejam, elas nos mostram esse roteiro para a nossa caminhada. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que poucos compreendem essas leis. E menos ainda praticam essas leis. Vejam, porque essas leis, elas nos indicam o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E nós, não é? Como a gente está vendo, não compreendemos nem praticamos, muitas vezes nos dizemos o quê? Infelizes. Nós nos dizemos algumas vezes infelizes. O que é que vocês acham? A gente se diz infeliz. Mas vejam, quando a gente se diz infeliz, é justamente porque a gente está se distanciando dessas leis. A gente não viu que elas são as janelas para que a gente alcance a felicidade? Se a gente se distancia, a gente está também se distanciando da felicidade. A gente está se distanciando de conseguir essa ponte criatura com o Criador, que ela depende de cada um de nós para que a gente use esse elo de ligação que é o amor. Então vejamos, o Espírito Joana de Ângeles, que todos nós aqui ouvimos falar, que essa aqui é uma casa que tem estudo, e isso é bastante positivo. Joana de Ângeles, ela tem livros, né, séries psicológicas, mensagens, ela tem uma herança positiva para cada um de nós, um legado de muitos ensinamentos. Joana de Ângeles, ela diz, em uma das suas frases, que servem de reflexão, ela diz, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus, mas imitá-lo. Vejam, não é importante apenas falar em Jesus, mas imitar Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que segue Jesus, que imita Jesus, que palmilha os caminhos que Jesus tracejou e tracejará para cada um de nós. Então vejamos, ela fala em imitar Jesus. Quando é que a gente pode imitar Jesus? Para nos dizermos cristãos, a gente imita Jesus quando a gente faz o bem, quando a gente pratica a caridade, quando a gente é tolerante, quando a gente é paciente, quando a gente é indulgente, não é? A gente está imitando Jesus. Então, ser cristão é fazer essa aliança com Jesus, essa união com Jesus, esse pacto com
Jesus. Vejam, seguir Jesus é fazer esse casamento com o Mestre maior. E quando a gente fizer essa aliança, não é? A gente vai o quê? Começar a se aprimorar, a se burilar, não é? Burilar o nosso espírito, tirar de dentro de nós tantas imperfeições que ainda nos impedem de nos chamarmos verdadeiros cristãos. Então, o Mestre, ele nos convida à implantação do seu Evangelho. Alguns estudiosos, eles mostram, alguns espíritos trazem para a gente que enquanto houver uma gota de sangue no planeta Terra, o Evangelho de Jesus ainda não foi implantado. Ou seja, ainda não existe essa aliança, esse casamento, esse pacto, porque é um pacto. E nesse pacto, qual seria a palavra, ou qual será a palavra que nos convida? Amor, amor e amor. Vejamos. Porque o amor resume inteiramente a doutrina crística. É a palavra que define a doutrina que a gente abraça, porque nós somos espíritas, mas o espírita, ele é, ou deveria ser, porque a doutrina espírita a doutrina cristã é 100%. A doutrina espírita, ela é 100% cristã. Ela é autenticamente cristã, genuinamente cristã. Então, vejamos. Quando a gente falou em leis morais, porque vejam, quando a gente vai estudar sobre as leis morais, no Livro dos Espíritos, que é formado por 4 livros, no terceiro livro, que a gente encontra as leis morais, os Espíritos amigos dizem que a lei de justiça, amor e caridade, que é uma das leis morais, vamos relembrar as outras um pouquinho, lei de adoração, lei de liberdade, qual mais? Destruição, conservação, progresso, liberdade, igualdade. Mas os Espíritos dizem que a lei de justiça, amor e caridade é uma só, 3 em 1, é a mais importante. Não que as outras não sejam, mas se a gente conseguir seguir a lei de justiça, amor e caridade, a gente vai seguir todas as outras. A gente vai aprender a ser mais sociável pela lei de sociedade, a lei do trabalho, ser mais fraterno pela lei de igualdade. Então vejamos como a lei de justiça e amor e caridade precisa entrar em nossas vidas para que a gente possa se dizer cristão. Eu fui buscar a origem, não é, da palavra, porque eu gosto de buscar as origens. Eu fui buscar a origem da palavra cristão, mas cristão, ela já vem da palavra, já deriva da palavra Cristo, porque a gente chama Jesus Cristo, mas Cristo não é um nome próprio, não é um sobrenome, porque não se usavam sobrenomes à época dele. Então vejamos, Cristo, eu fui buscar no caso Cristo, é proveniente, ela vem de um termo grego chamado Christos, com CH. É um adjetivo que significa ungido, significa bendito, significa que recebeu a unção, aquele que é santificado, ou seja, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, o bendito, não é? Vejam,
Que coisa maravilhosa! E os seguidores do Cristo eram chamados de cristianos, com CH. Chamados de cristianos, era uma alcunha, um apelido que eles recebiam, porque eles seguiam o Cristo, ou seja, cristãos ou cristianos são as pessoas que seguem, que estão querendo imitar o Cristo, aqueles que querem seguir em suas vidas o princípio do cristianismo. Esses são os cristãos, aqueles que vão seguir o Cristo. Eu coloquei características do verdadeiro cristão. Características. Mas quando eu fui estudar, eu não busquei características dentro de religiões, nem o espiritismo, ou os irmãos evangélicos, ou os católicos. Não, porque eu fui buscar a essência. Porque Jesus, o Cristo, ele não usou de nomenclatura, ele não colocou nomes. Então vejam, os cristãos verdadeiros é a primeira característica. Eu coloquei 3, mas a gente teria muitas características, porque a gente está tratando do Espírito mais perfeito que esteve entre nós. Número 1, os verdadeiros cristãos dão ouvido à palavra de Deus. Vejam, dão ouvido à palavra de Deus. Eu gostei quando eu fui olhar essa frase, mas o entendimento é melhor quando a gente vai estudar. Porque vejam, ele coloca que não há discípulo sem que antes conheça o seu mestre. Para que eu diga que eu vou dar ouvido, que eu vou seguir, eu preciso primeiro o quê? Conhecer aquele que eu almejo seguir. Vejam, eu vou dar crédito, eu vou assinar por aquilo que eu li, por aquilo que eu estudei, por aquilo que eu aprendi. Eu vou precisar conhecer, não é? Nós espíritas ouvimos muito falar de fé, aquela fé racional, aquela fé raciocinada. Mas vejam, se eu me decido a seguir esse Jesus ou Cristo, eu vou seguir porque eu conheço. Não é porque alguém vai dizer, siga, que ele é o melhor. Não! Eu já detectei que aquela essência, aquele ensinamento é o melhor para a minha vida. Daí eu vou escolher seguir. A partir do momento que eu dei crédito, que eu disse, é esse que eu quero para a minha vida, eu agora devo obediência. Vejam, eu devo obediência. Eu devo agora obedecer tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que me agradou e que eu optei por seguir. Eu devo obediência. E quando eu preciso obedecer, porque foi minha vontade, eu vou querer sempre me aprimorar. Eu vou querer ir me burilando. Eu vou querer ser hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E amanhã uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Porque eu já conheço esse que eu quero seguir. Os cristãos verdadeiros dão ouvido à palavra para que eu me chame de cristão. São Mateus, um grande evangelista, 13, 9 e 15, ele diz: ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Ou seja, ele mostra, não é, que a gente
vai ter o quê? Que usar o raciocínio para que eu possa seguir aquele que eu ouvi. Ouça quem tem ouvidos, tire as suas conclusões, raciocine, use de uma maneira racional. Então a gente pode lembrar um pouquinho sobre a parábola do semeador, também Mateus. Parábola do semeador, Mateus 13:9, que a gente lembra, não é? Daquele semeador que saiu a semear, e a gente lembra que um semeador semeou, no meio do caminho, jogou a semente no meio do caminho, não é? Ele não teve prudência. Faltou a ele os ensinamentos do mestre. Aquela semente não teve colheita, porque os pássaros comeram. Mas o outro semeador semeia na rocha. A mesma coisa, a mesma coisa. A sementinha até brota, mas não tinha raiz e seca. E o terceiro semeador, ele semeia no espinheiro. O que é que acontece? O espinho sufoca aquela planta. Ou seja, esses três semeadores, como a gente viu, eles não seguiram os ensinamentos. Ouvem a palavra, não é? Mas não praticam, porque plantaram em locais que não eram ideais. Mas ele fala que o quarto semeador, ele semeou na terra fértil. É aquele que ouviu a palavra e praticou em terra fértil. Sempre que a gente plantar no terreno adubado, fertilizado, dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente vai ter uma boa colheita. E os estudos mostram que deu 30, 60, 90 por um. Assim é o terreno de Jesus. Mas o segundo item que eu coloquei, características do verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro se dedica à oração. O que é que vocês acham? Tudo calado, não é, Guilherme? O cristão verdadeiro se dedica à oração. Nós nos dedicamos à oração, hein, meus irmãos e minhas irmãs? Nós nos dedicamos à oração, hein? Dedicamos? Vejam. O Espírito Joana de Ângeles, mais uma vez, ela diz: se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Medicamento eficaz. O remédio eficaz para todas as doenças da alma. Quando a gente está com o espírito equilibrado, o resto também está em equilíbrio, porque corpo e espírito andam de mãos dadas. Mas será que nós sabemos orar? Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no finalzinho, pedi e obtereis, a gente vê os irmãos que nos facilitam, eles dizem: todos vós orais, mas nem todos sabem orar. Vejam, nós oramos, mas nem sempre as nossas orações são feitas da maneira correta. E o verdadeiro cristão, vejam, ele tem que orar, como ele diz aqui, com o coração. O verdadeiro cristão, ele não precisa usar de muitas palavras, aquelas palavras repetitivas, aquelas orações enormes.
Não é preciso. É preciso que ela venha do coração. Deus nos conhece por dentro e por fora. E Ele vai saber como é que está o nosso coração. A prece agradável a Deus é aquela prece que vem de um coração puro, de um coração limpo. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Porque se você está orando, mas o seu coração está ali, cheio de mágoa, de ressentimento, não é? De ódio, qual vai ser o valor da sua prece? Por isso que os Espíritos dizem, oram, mas cadê a qualidade da oração? Cadê a qualidade da prece? Às vezes a gente vai orar, são exemplos que a gente encontra quando vai estudar. A gente vai orar e diz, meu Deus, tira essa pessoa da minha vida, tira essa pessoa do meu caminho. A gente diz isso. Tire essa pessoa do meu caminho. A gente pede. Isso é um pedido agradável a Deus? Porque é justamente o contrário. Aquele que a gente ainda não conseguiu se reconciliar, a proposta é de reconciliação. Aí a gente pede, a gente diz, eu só vou sair de casa depois que aquela pessoa sair. Às vezes a gente fica observando, né? Quem mora em prédio, fica observando, eu vou sair mais tarde ou antes. Quando a gente entra no elevador, a gente dá de cara com quem? Com aquela pessoa que a gente pediu para afastar. Mas a proposta é o quê? É a lei de amor. A proposta é que de um amigo, de um inimigo se faça um amigo. É o oposto, é o oposto. Daí a gente encontra aquela mesma pessoa em vários locais. Na rua, no shopping, quando a gente olha, dá de cara com aquela pessoa. Porque Deus nos oportuniza. Deus mostra para cada um de nós momentos para que a gente faça as pazes, para que a gente se reconcilie, não é? A gente encontra também no Evangelho sede perfeitos, quando ele diz, se você está ali no templo e vai ali dar o seu óbolo, a sua ajuda, se você tiver alguém do lado de fora, que você precise se reconciliar, primeiro se reconcilie, depois volte e faça a sua ajuda, porque Deus também, não é? Ele vai aplaudir aquela doação que vier de um coração puro, puro. Mas vamos adiante. Os verdadeiros cristãos é o terceiro item. Os verdadeiros cristãos são pessoas de bem. Vejam, a gente lembra logo de quê? Do homem de bem, que a gente estuda, não é? Nas searas, o homem de bem. Capítulo 17, sede perfeitos, onde Allan Kardec traz para a gente os degraus que a gente precisa ir subindo para que consigamos chegar à perfeição. Porque a perfeição nos aguarda. Sim, a perfeição nos aguarda. Mas cada um de nós vai galgar degraus. É paulatino, é pouco a pouco. Quando a gente vai estudar o homem de bem, vocês já estudaram aqui o homem de bem? Já estudaram, né, Guilherme? Eu estou me dirigindo a ele, mas eu sei que a plateia toda aqui, né? Ele é o professor, eu estou me dirigindo a ele, é o mestre. Quando a gente vai estudar o homem de bem, a gente começa a ler, né? Já do início, o verdadeiro homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade na sua totalidade. A gente segue? Veja, a gente segue. Eu acho que aqui todo mundo segue, porque está todo mundo caladinho, né?
Veja, o homem de bem. Para que a gente seja cristão, a gente precisa ser um homem de bem. Seguir a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver. O homem de bem é aquele que à noite ele fica recluso e ele vai pensar: será que eu fiz alguma coisa ao irmão hoje e esse irmão não gostou? Se eu fiz, eu vou me desculpar, ou no mesmo dia ou no dia posterior. O homem de bem não odeia, o homem de bem não tem rancor, não tem ressentimento. O homem de bem, ele não é perdulário, ele não vai gastar por gastar, porque o homem de bem, ele tem a certeza que tudo que ele tem, ele é depositário, ele não é proprietário, ele tem esse conhecimento. Daí, esse homem de bem, ele tem precaução, ele vai até o irmão e oferece ajuda, ele não espera que o irmão peça a ele algo, ele se antecipa, porque o homem de bem, ele é altruísta. Essa palavrinha que a gente ouve tanto falar, que o altruísta, ele se antecipa, ele pensa primeiro no seu irmão. Então vejam, eu coloquei 3 características para sermos ou podermos ser chamados de cristãos. Eu não sei vocês aqui, não é? Mas eu já levei essa palestra para outras casas, não é? E que a gente não fique desanimado, não é? Porque não é para ficar desanimado, porque a gente observa, eu me incluo, que a gente é reprovado, não é? Em alguns quesitos, ou vários quesitos, não é? Mas a gente pode iniciar hoje a nossa reformulação moral, a nossa transformação, para que a gente se agilize, não é? Se capacite a se tornar um homem de bem e a se tornar um verdadeiro cristão. Como desenvolver os atributos cristãos? Como desenvolver os atributos cristãos? Eu usei uma passagem de Jesus para a gente compreender esses atributos cristãos. Porque no início do ministério de Jesus, né, ele caminhava, o ministério dele, na verdade, foram 3 anos só, dos 30 aos 33. E ele ficava, normalmente, né, no mar da Galileia, ficava num barco mais alto. E, na verdade, o mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce, um lago de Genezaré. E aquelas pessoas ficavam ali escutando Jesus. E ali, nesse momento, num desses momentos, ele falou para 2 pescadores, André e Pedro, não é? Eles eram irmãos, André e Pedro. Ele olha para os 2 e ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, ou pescadores de homens. A gente encontra em Mateus e Marcos esta citação. Vejam, a gente pode ver o quê? A gente está falando em atributos, para que eu possa, não é, trazer para mim essas qualidades de Jesus, o Cristo. E ele convida, não é, para que André e Pedro, vejam, sejam pescadores de almas. Não somente os pescadores de peixes. Veja, esse é ser um verdadeiro cristão. Quando é que eu sou pescador de alma? Veja, quando eu ajudo, quando eu seco uma lágrima, quando eu levo consolação no momento de aflição, quando eu alimento, quando eu agasalho, quando eu vou no hospital visitar. Jesus dizia isso.
me visitastes quando eu estava doente, me alimentasse quando eu estava com sede, me desses um agasalho quando eu estava com frio. E os apóstolos disseram, mas mestre, a gente nunca fez isso. E ele disse, quando fazes a um pequenino, ou aquele que carece, ou aquele que necessita, é a mim que estás a fazer. Ele convidou Pedro e André. Ele está aqui agora nos convidando. Ele continua nos convidando. O convite é diário. Porque os ensinamentos do mestre, eles são atemporais. Eles não são afetados pelo tempo. Ele faz esse convite a cada um de nós para que a gente seja pescadores de almas, para que a gente verdadeiramente seja cristão, para que a gente resgate, não é? Para que a gente ajude, para que a gente tire do fundo do poço. Quantas vezes uma ligação que a gente dá a um irmão, não é? Ou até um zap, a gente pode modificar o dia daquela pessoa. Pode. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de zap, não gosto de bom dia. Mas um bom dia pode salvar vidas. Um bom dia pode tirar cada um de nós de uma energia inferior que a gente está passando naquele dia. Tantas pessoas já me disseram, mas Lígia, aquela sua mensagem mudou o meu dia. E a mesma coisa de mim. Quantas mensagens eu recebi, eu falo para minha filha, essa mensagem mudou o meu dia. Porque não é só uma mensagem através de um aparelho. Naquela mensagem vai a sua energia. Você escolheu aquela pessoa para dar um bom dia. Ali vai sua parcela de carinho, sua parcela de cuidado, sua parcela de atenção. Então, observemos que essas virtudes, né, esses atributos, são essas virtudes que a gente deve ir conquistando, esses atributos, para que a gente seja chamado de cristão. Se a gente diz que quer ser cristão, a gente precisa aprender com ele. A gente precisa aprender com Jesus, para que esses atributos dele se tornem parte das nossas vidas, para que a gente imite Jesus. Vejam, a gente às vezes imita tanta coisa que não é que não são coisas boas. Vamos imitar Jesus, o mestre da luz, porque ele mesmo disse que nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que é fazer a vontade? É ser uma pessoa benevolente, uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna, não é? Uma pessoa caridosa, uma pessoa... Tem tantas coisas que a gente pode dizer, bondosa, indulgente, não é? São atributos que a gente deve trazer para as nossas vidas. Então, vejamos, para que a gente possa conseguir esses atributos, essas qualidades, a gente deve vestir as túnicas do mestre do amor. Vejam, a gente já falou de algumas túnicas que a gente deve vestir, como a gente falou há pouco, não é? Vocês podem colocar mais, tantas túnicas, não é? Eu falei indulgência, solidariedade. Vamos interagir. Quais são as túnicas que a gente deve vestir para que a gente possa se dizer cristão? Paciência, qual mais? Hein, Guilherme? Tolerância, paciência, qual mais? Benevolência, a gente já falou, qual mais?
doçura, não é? Palavra doce, como faz bem colocar mel em nossas palavras, ter moderação naquilo que a gente vai dizer, é vestir as túnicas de Jesus. São muitas túnicas. Ter piedade do nosso irmão, é vestir a túnica de Jesus. Perdão das ofensas, é vestir as túnicas de Jesus. Se a gente fosse falar aqui em perdão das ofensas, a gente ia até de noite, né? Falar de perdão das ofensas, porque nós ainda temos dificuldade de perdoar. Mas perdoar é ser cristão. Se eu não perdoo, eu ainda não sou cristão. A gente perdoa, aqui ninguém responde. Todos perdoam. Ei, minha irmã de blusa preta, você, essa bonitona, a gente perdoa? Perdoa? Tenta, não é? Veja, a gente tem dificuldade de perdoar, mas a gente pede perdão a Deus. No quarto escuro das nossas consciências, quando a gente coloca-se como criatura e se dirige ao Criador, a gente ali pede perdão. Mas o Evangelho diz: perdoes para que Deus também possa te perdoar. Para que você seja perdoado, você precisa ter perdoado. A gente tem dificuldade de perdoar, mas é uma túnica que a gente deve vestir para ser chamado de cristão. Porque o Cristo, ele mandou que a gente perdoasse não só os amigos, perdoasse os nossos inimigos. Porque ele mostra que perdoar só os amigos não teria mérito. Porque quantas vezes a gente não perdoa nem um amigo? Basta que ele faça algo que nos desagrade. Imagine perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos difama, aquele que nos calunia. Mas é justamente esse que é para a gente perdoar. São os testes das nossas vidas para que a gente possa ser chamado de cristão, para que a gente pratique a lei de amor que a gente viu, que a lei de amor que Jesus trouxe para nós, não é? A gente não conhecia, mas será que agora, 2024 anos, a gente conhece? A gente pode conhecer a lei de amor, pode ler, pode conjugar o verbo amar, mas e praticar a lei de amor? Porque a gente precisa praticar, não só falar em caridade, mas praticar a caridade. Não só falar em fraternidade, mas ser fraterno. Não só falar em solidariedade, mas ser solidário. São dentro de nós, não é? São interruptores que a gente precisa acender. Essas túnicas são interruptores. A gente aqui, para ter esse local claro na parte física, a gente precisa acender. E dentro de nós, a gente precisa acender também esses interruptores, para que a gente possa brilhar, faça brilhar a vossa luz, para que sejamos cristãos, mas para que a gente possa acender esses interruptores, a gente precisa apagar outros que a gente tem dentro da gente. Quais são os interruptores que a gente carece apagar urgentemente? Os interruptores do ódio, da inveja, do orgulho, do egoísmo, qual mais? Do ciúme, da avareza. São muitos interruptores que nós, quantas vezes detectamos que temos, mas ainda não queremos
deixar de ter. Cabe a cada um de nós apagar um para acender outro. Ou seja, é um trabalho que a gente tem de burilamento, é um trabalho que vai requerer de nós esforço e sacrifício. O Evangelho fala, nós precisamos nos esforçar para vestirmos essas túnicas. São muitos ensinamentos do Mestre da Luz, muitos que a gente conhece, mas ainda não colocou em prática. Perdoar é você não revidar. Quando você não revida, vejam, se você perdoar, você não vai se vingar. Porque o que é a vingança em nossas vidas? É a falta de perdão. Se eu não revidei, se eu dou o outro lado, como está no Evangelho, eu já estou o quê? Me capacitando a ser um verdadeiro cristão. Cristão. Ele não disse, se você receber um tapa no lado direito, ofereça ainda o outro lado. Não é dar o outro lado nesse sentido físico, é não revidar. É você não trazer ódio para o coração, não trazer os lixos, ódio, ressentimento, rancor, vontade de vingança. É essa a proposta do Mestre da Luz. André Luiz, conhecido por todos nós, ele tem uma frase pertinente que ele diz: o cristão não odeia nem fere. Veja, André Luiz, não é Lígia não, viu? O cristão não ofende nem fere. Segue o Cristo, servindo ao mundo. Veja, não odeia nem fere. Segue ao Cristo, servindo ao mundo. Nós ferimos, nós ainda odiamos, né, meu irmão? Se nós ferimos, se nós odiamos, nós não estamos ainda, como diz André Luiz, servindo ao Cristo. Não estamos servindo ao mundo. E nós viemos para servir, porque Ele veio para servir, não é? E se a gente traz dentro da gente essas coisas pequenas, essas imperfeições morais, enquanto a gente não extirpar as imperfeições, a gente ainda não pode se dizer cristão. Tirar as imperfeições. A gente vai ter essas imperfeições para sempre? Não, de maneira nenhuma. Cada um de nós vai se burilando ao nosso tempo, mas a gente ainda tem. E enquanto a gente tiver essas imperfeições, a gente ainda não pode ser chamado de cristão. Mas lembremos que o dia melhor da nossa transformação é hoje. Madre Teresa, hoje Santa Teresa, ela diz que o melhor dia é hoje. Até porque a gente não tem opção. Porque o ontem já passou, o amanhã não chegou. A gente só tem hoje. E a gente precisa lembrar que todos nós iremos passar por momentos difíceis. Vamos passar por desilusões, por decepções, por tristezas. Vamos ser magoados, vamos ser ofendidos, mas nós também ofendemos. Nós também ofendemos, nós também magoamos, nós também caluniamos. Mas o Mestre maior, ele acolhe no coração o ofendido e o ofensor, o caluniado
não é? E o que caluniou, ele carrega nos braços, ele acolhe, qual pegadas na areia, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, porque ele é misericórdia, ele é o Cristo Redentor, ele nos ama, ele é misericórdia, clemência, ele é puramente amor. E lembremos que, mesmo se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo, ele estará comigo e estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar e fazer cada um de nós chorar. Mas Deus, ele nos quer sorrindo. Levemos essa mensagem de luz para os nossos lares. Levemos essa mensagem almejando a nossa transformação moral. Levemos para os nossos lares a senha Jesus. Que sejamos um dia, não é? Também iguais a Jesus. Que sejamos essa luz, que plantemos nesse terreno fertilizado. Porque plantar nos terrenos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, é colher felicidade. Que Ele nos abençoe nessa tarde e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.